Ele ilumina teatro, show, ópera, desfile, exposição e muito mais. Além de desenhar e produzir luminárias. A nossa entrevista de hoje é com Maneco Kinderé. Maneco, muito obrigada por nos receber aqui. Como é que começou o seu interesse pela iluminação? O que aconteceu foi um acaso na minha vida, assim. A gente morava em Fortaleza e veio morar no Rio. Houve uma tragédia familiar na minha casa. Tragédia familiar, minha irmã foi atropelada, não tem nada assim, mas ela não morreu e tal. Atropelada e ficou com sequela e tal. Isso levou a gente a cada um buscar trabalho na época. Minha mãe ficou muito envolvida com ela. Na verdade, minha mãe era casada com um pianista de jazz chamado Luizinho Essa, que tinha sido casado com uma moça que na época era casada com o Domingos de Oliveira. E aí o Domingos de Oliveira estava fazendo uma peça e tal, precisava de uma pessoa que limpasse o palco, varresse o palco, ajeitasse os objetos de cena, e eu fui ser esse cara. E aí, a partir daí, eu comecei a ser assistente de iluminação, porque a peça que eu fui fazer mudou de teatro, e eu fui montar a cenografia e vi que a iluminação estava atrasada e pedi para ajudar na iluminação. Eu, na verdade, assim, passados-se muitos anos, eu comecei a trabalhar em teatro em 81. Então, passado muitos anos, eu fiquei lembrando de algumas passagens da minha vida que a luz, algumas memórias afetivas, mas nada que era assim, eu vou fazer iluminação em teatro, entendeu? Era mais uma questão de ter uma ligação. Eu lembrar de memórias luminosas quando eu era menino. Mas isso eu só tomei consciência depois que eu dominei um pouco a arte de fazer luz para teatro e show. Mas quando você decidiu seguir a carreira, quais e quem foram as suas inspirações? No fundo, eu nunca pensei que eu ia me tornar o iluminador de teatro e que eu ia iluminar de desfile de moda, etc., de ópera, porque eu nunca tive a consciência crítica disso, então foi muito mal programado e foi dando certo, e aí eu fui vislumbrando a possibilidade de cada vez aprofundar e ramificar as linguagens que me vinham chegando, né? Por exemplo, eu lembro da primeira vez que eu fui fazer uma ópera, eu fui chamado no Teatro Municipal para fazer uma ópera. Eu nunca tinha entrado no Teatro Municipal. E aí, o cara falou, tem duas óperas, uma com cenário e uma sem cenário. Qual que você quer fazer? Eu falei, eu vou fazer a sem cenário, óbvio, né? Porque com o cenário vai me atrapalhar um pouco, entre aspas, eu não domino a técnica de iluminar um cenário. Mas quando eu vi a ópera assim, eu agarrei ela com... Tudo meu foi muito... isso aqui é legal. Aí eu ia lá e eu pesquisava muito. Eu sempre fui muito curioso. A curiosidade, eu acho que, se você me perguntar uma pessoa que te inspirou, eu acho que uma coisa que te inspirou foi a curiosidade. Eu sempre fui muito curioso. Eu sempre fui muito viajandão, assim, sabe? Tipo, criar personagem, escrever coisas, ouvir muita música. Como é o seu processo de criação? Você sempre parte da mesma coisa ou ele é diferente, depende de cada produto? Eu acho que depende de cada projeto, assim, mas o cerne principal é, por exemplo, eu vou fazer um musical agora chamado Cinderela, que é um musicalzão da Broadway que une criança e adulto e tal, tá muito no imaginário de todo mundo. E aí eu comecei a conversar com a direção do espetáculo e eu comecei a achar que eu tinha que fazer muito colorido, muito para ser uma fantasia mesmo, para aquilo. Não diferentemente quando eu vou fazer uma peça como Hamlet, por exemplo, entendeu? Então a pesquisa é muito sobre isso, sobre o que eu estou fazendo e como é que eu posso fazer isso. Por exemplo, eu passo sempre do princípio que não existe luz nenhuma, que aquilo ali é um lado escuro total e que eu vou... Por exemplo, o cenário é todo de árvore, então... Aí eu imagino que a Cinderela está ali no meio de uma florestinha e tal, aí tem aqueles raios de luz, aí no fundo tem um céu, aí eu quero fazer esse céu... Em vez de eu fazer o céu, tentar imitar o céu normal, eu vou dar 2 tons acima do céu para criar uma fantasia. Ao mesmo tempo, a criança se identifica, né, com aquilo e a gente também. Então, essa pesquisa, esse jeito de fazer, depende muito de um projeto para o outro. Mas eu encaro tudo meio igual, assim, no sentido de como é que eu vou fazer
Você disse que quando começa a pensar, você pensa no escuro. Você gosta de ficar no escuro? Eu adoro. Minha casa, por exemplo, minha mulher reclama muito, que é muito escuro. Eu não gosto muito de luz, assim, eu não gosto muito de... por exemplo, estar falando com você com essa quantidade de luz aqui, para mim é estranho, entendeu? Tem umas palestras que eu dou que eu pergunto para as pessoas se elas gostam mais de andar num deserto ou numa floresta. Porque a floresta é mais confortável de você andar, né? A luz é mais filtrada e tal. Uma vez eu estava conversando com um arquiteto amigo meu e eu, por exemplo, adoro parede branca que eu posso colorir. Quando eu chego numa casa que tá parede vermelha, outra parede amarela, outra parede não sei o que, é estranho. O que era mais lindo em Fortaleza na minha infância é que tinha umas dunas e quando o pôr do sol caía, aquelas dunas mudavam de cor. Ficavam vermelhas, ficavam laranjas, ficavam amarelas e ao meio-dia ela era branca. Então isso era muito bonito para mim. Essa curva pictórica era muito bonito, né? Muitos espetáculos, quando vêm da Broadway, vêm fechado. Como é trabalhar com isso? Depende do pacote que você compra. Na Broadway eles vendem o pacote fechado ou o pacote diferenciado. Você pode comprar de várias maneiras. Você pode comprar pacote só com figurino, pacote figurino e não sei o que. É mais ou menos isso que me explicaram. Ou você compra ele só o espetáculo e você apresenta um projeto para Broadway. Eu fiz uns 4 ou 5 musicais na minha vida de Broadway. Eu fiz Hairspray, fiz Hora das Loucas e estou fazendo esse Cinderela. E fiz mais outros dois musicais. Fiz o Elis Regina, que não era da Broadway. E fiz o Otelo da Mangueira, que não era da Broadway também. Mas os 3 que eu fiz, pacotes da Broadway, sempre tinha um time brasileiro fazendo. Então, agora, tecnicamente é completamente diferente, né? O que a gente faz aqui é completamente diferente. Tecnicamente é completamente diferente. Por quê? As vozes são muito boas aqui no Brasil e tudo. Mas eu acho que falta pra gente uma estrutura tecnológica voltada a uma indústria para o teatro. Não que a gente não saiba fazer, mas, por exemplo, na Broadway, o Billy Elliot, por exemplo. A casa do Billy Elliot, ele nasce debaixo do palco, sobe e fica 3 metros de altura. A gente não tem engenharia teatral no Brasil para fazer isso. A gente não tem uma indústria, não é um cenotécnico, não é a qualidade humana, não é isso. É a coisa mecânica mesmo. Nos Estados Unidos, a Broadway é uma indústria em função do teatro. Mas essa estrutura do teatro ela é importante, pois muitas peças são feitas em espaços não convencionais. O teatro perde a magia quando é assim? Perde. Eu acho que o teatro hoje carioca tem muito pouco teatro aparelhado para se fazer a magia do teatro. O teatro ginástico, por exemplo, no Rio de Janeiro, é aparelhado. Agora, é óbvio que existe, por exemplo, o Sesc Copacabana. O Sesc Copacabana, ele é um teatro experimental, então tudo bem ele ser experimental. Você não vai querer fazer um espetáculo da Broadway no teatro Sesc Copacabana. Você pode fazer um musical brasileiro, você pode pegar um Arthur Azevedo, você pode pegar... teve agora um espetáculo chamado Aiô, um negócio assim, que era muito legal, entendeu? Você pode fazer pequenos musicais. Eu, por exemplo, eu fiz um musical que eu acho importantíssimo no teatro brasileiro, chamava Teatro Musical Brasileiro, parte 1, que foi na Sala dos Arcos do Paço Imperial, entendeu? Onde cantava Vera Holtz, tinham 5 ou 6 artistas que hoje são grandes artistas, e eram na época, se tornaram populares. Mas era um teatro, era uma joinha, entendeu? Há tamanhos e tamanhos, entendeu? Mas eu não gosto, por exemplo, desses teatros de shopping. Mas, por exemplo, eu acho que o Teatro dos 4 é importante para o teatro brasileiro. Lá se montou muita coisa importante, com um teatro de prosa bom, como Assim É Se Lhe Parece, como Afinal Mulher de Negócios, com Lágrimas Amargas de Petra Volcante. Tinha muita coisa boa acontecia. Eu acho que a culpa hoje do teatro está um pouco assim, sem essa indústria, senão somos nós mesmo que fazemos teatro. Por exemplo, o Fagundes, ele está 3 anos fazendo uma peça, onde ele cooperativou todo mundo, ele tirou dinheiro do bolso, ele pagou. E ele precisa fazer receita. Muitas vezes um patrocínio te ajuda, mas te tira uma coisa do artista que é a receita. O cara viver daquilo, viver da bilheteria. A sensação que são vários eventos, né? Por exemplo, quando eu comecei a fazer teatro, eram produtores que bancavam o teatro.
Obviamente que os juros do banco... Houve toda uma política econômica que mudou, ok. Mas a gente, hoje em dia você tem peças que fazem de sexta a domingo. Antigamente a gente fazia de terça, tinha público para terça e domingo. Com uma na quinta, duas no sábado e duas no domingo. Esse público foi embora? Por que esse público foi embora? Porque agora você vai nos Estados Unidos, você vai na Broadway, você vai em Paris, os teatros estão cheios. Tem que falar, a ópera morreu. A ópera morreu aqui, que nego não monta no Teatro Municipal. Mas vai nos países, por exemplo, na Argentina. A Argentina tem uma cultura operística, o Chile, entendeu? Montevidéu, o Teatro de Montevidéu. A gente tem exemplos, por exemplo, um dos maiores festivais de teatro da América Latina é em Bogotá, entendeu? Então, o Brasil é que perdeu essa capacidade de fazer o que os nossos irmãos latinos fazem. Tudo bem, a gente tem uma relação, a gente fala português, eles falam todos espanhol, então a integração deles é maior. Mas quando é bom, as pessoas vão, sabe? Nego fala assim, hoje tem uma tradição no Brasil de fazer peça de 1h10. Entendeu? Ah, a peça tem 1h10, olha, tem 1h10, é sucesso. Não faz peça de 1h30, que não é sucesso. Pelo contrário, eu acho que quando você faz uma peça, quando o teatro é bom pra caramba, você pode fazer ele com 4 horas. Eu já fiz peça de 4 horas com o que diz Moleiro, por exemplo, que tinha 4h30, as pessoas não iam embora. Eu fiz os 7 afluentes do Rio Ota que tinham 7 horas. As pessoas assistiam 3h30, parava, jantava e voltava para assistir mais 3h30. E as pessoas iam e assistiam. Quer dizer, não é porque o povo não quer ir, é porque a gente perdeu esse elo. A gente não soube ir desenvolvendo, a gente foi diminuindo os teatros, foi acumulando funções no teatro, foi empurrando o público. A gente foi perdendo a capacidade de atrair o público, eu acho, os artistas em geral. Você é muito ligado também nas artes plásticas. Como é que você vê essas mega exposições que trazem um grande público e muitas vezes até com lotação esgotada? O que eu acho bacana é que hoje você tem no Rio de Janeiro e vai ter mais um, que são os museus, né? Antigamente você tinha o CCBB e a Casa França Brasil. Hoje você tem o Museu do Amanhã. As pessoas amam esse tipo de programa. As pessoas gostam, entendeu? O Joãozinho 30 tem razão. A população de baixa renda, ela gosta desse negócio, ela gosta do luxo, ela gosta de entrar num shopping maneiro, ela gosta de se sentir bem tratado. As artes plásticas sempre foi uma inspiração para você? Qual artista que você acha que ilumina melhor? Aí são em centenas, mas minha grande inspiração é Guild. Acho o Guild o maior artista que o Brasil teve, entendeu? Em termos de luz, assim. Eu tive o prazer de ver uma coleção boa de 360 Guilds na mão de um amigo. Não tem nada igual. Não tem nada igual. E por que você decidiu seguir esse caminho do design? Porque assim, tudo na minha vida foi meio aparecendo ao acaso e eu fui juntando. Então, quando eu comecei a fazer teatro, apareceu o show de música. Aí, depois de show de música, apareceu ópera. Aí, de ópera, eu fui pro balé. Do balé, eu fui fazer desfile de moda. E aí, fiz carnaval. Fiz a Mangueira 3 anos e fiz a Grande Rio 3 anos. E aí, começou um cara a me chamar para fazer arquitetura. E aí, eu gostei de fazer arquitetura. E arquitetura é um negócio que tá ligado ao design e tudo, paraná. E eu comecei a estudar isso para me aprofundar na arquitetura. E aí eu comecei a desenhar umas peças assim, um pouco ao acaso, e aí virou também uma faceta do escritório que hoje eu tenho, que é um escritório que produz luz. Você chega aqui, você quer fazer um restaurante, você faz. Se você quiser fazer uma casa de campo ou uma farmácia, você faz milhões como se diz, utilidade. Espaços, teatro, show, uma casa de eventos, a gente vai fazendo, né? A gente precisa de muita luz para viver? Não. Precisa de pouca. 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 Mas bem pensada. Não, só precisa da luz natural. Essa luz artificial é uma luz muito nova. Essa lâmpada do Thomas Edison tem 200 anos. Então esse negócio de você apagar, você na noite acender uma casa para viver, isso é de 100 anos para cá. Há 200 anos atrás, o século XIX, você dava 6 horas da tarde, as pessoas se reuniam numa mesa, jantavam, ligavam as velas e 10 horas da noite estava todo mundo dormindo.
essa extensão para a madrugada vem com a luz artificial, né? Vem a partir de 1900 e pouco. Bom, você lá no começo da entrevista disse que você nunca planejou muito a sua vida, mas você já pensou se a sua história pode ser contada através da luz? Não, eu não, na minha história não, mas eu conto muita história através dela. É engraçado que já me fizeram uma pergunta uma vez que é: pô, você ilumina a casa há quanto tempo? Aí eu falei: pô, eu já ilumino casa há muitos anos, né? Porque eu ilumino a casa do Hamlet, eu me ilumino a casa do Shakespeare, do Ibsen, de vários personagens, as Três Irmãs, a Fazenda do Jardim das Cerejeiras, eram tudo casas abstratas ou casas imaginárias e tal. Mas o que eu acho mais legal, assim, a luz ela tem um poder muito bacana, que é de você criar atmosferas e você contando pro espectador o que aquela cena representa, né? Localizar ele, assim, através da luz, assim, emocionar a pessoa, né? No teatro você consegue isso muitas vezes, né? O show, alguns shows, por exemplo, que você faz, que as pessoas, você faz um efeito de luz assim, e as pessoas batem palma no início de uma música que não tem que bater, e você vê claramente que foi por causa da luz e tal, que aquilo arrebatou de uma certa maneira. E a luz pode funcionar no teatro, por exemplo, se você fechar um foco de luz no rosto de uma atriz, pode funcionar como um close de uma câmera. Você pode utilizar ela de várias maneiras. O que eu acho bacana também é que eu também sou uma escada para muita coisa, né? É uma cocriação, né? Assim, tipo, eu tô ali para fazer uma atmosfera, eu tô ali para estar do lado. Eu não gosto muitas vezes que neguinho fala: a luz é incrível, o espetáculo é ruim. Não existe, sabe? Eu acho que tá tudo meio ali dentro daquele pacote. Muito obrigada, Maneco, pela entrevista. Foi um prazer. Tá bom.